Quem providenciou o casamento de Caim sabia que sua esposa era uma das filhas de Adão. Ela concebeu e deu à luz um filho chamado Enoque. Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, homenageando assim o nome de seu filho. Gênesis capítulo 4, versos 17. Possivelmente nenhuma mulher mencionada na Escritura gerou tanta perplexidade entre os cristãos como aquela no Jardim do Éden. A história da humanidade começou com Adão e Eva, criados à imagem de Deus, puros e belos. Sua existência era um testemunho do amor e da criatividade divina. A descendência deles, originada da união, incluía 2 filhos notáveis, Caim e Abel. Adão uniu-se à sua esposa Eva, que concebeu e deu à luz. Pouco depois, Abel, seu irmão, veio ao mundo. As histórias de amor, ciúmes e tragédias entre eles estabeleceram um exemplo para a experiência humana. Caim foi o primogênito de Adão e Eva, o primeiro homem e mulher criados por Deus. Infelizmente, Caim ficou conhecido por cometer o primeiro assassinato registrado na Bíblia. À medida que a narrativa se desenrola, uma questão emerge das sombras após os incidentes infames envolvendo Caim e seu ataque de ciúmes. Ele é exilado para a terra de Nod, cujo nome significa vagar em hebraico. Essa terra não é detalhadamente descrita, mas seu nome simboliza o destino de Caim como um andarilho. Na terra de Nod, a Bíblia relata que Caim se relacionou com sua esposa, que concebeu e deu à luz Enoque. A pergunta persistente que tem intrigado muitos é quem era a esposa de Caim e de onde ela veio. Quando lemos os primeiros capítulos de Gênesis, conhecemos Adão, Eva, Caim e Abel. No entanto, após o trágico assassinato de Abel por Caim, as Escrituras nos informam que ele se mudou para a terra de Nod e teve descendência. Isso nos leva a questionar de onde veio sua esposa. O versículo 4 esclarece que Adão teve casamentos entre seus filhos e filhas. Naquela época, casar-se com parentes não era proibido e nem representava riscos genéticos. Essa proibição só foi estabelecida muito depois no livro de Levítico, quando Deus deu ao povo a lei de Moisés proibindo casamentos entre parentes. Nessa época, Deus especificou quem não poderia se casar, fortalecendo a estrutura familiar e garantindo a saúde futura da nação de Israel. Em um período não especificado, é importante notar que a Bíblia não fornece informações sobre quando Caim matou Abel ou a idade em que esse assassinato ocorreu. A Escritura afirma que isso aconteceu no final dos dias, sem especificar a faixa etária de Caim e Abel na época. Se ambos tivessem mais de 50 anos, poderia ter havido uma população significativa durante esse período, considerando que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Aos 130 anos, Adão se tornou pai de um filho chamado Sete, vivendo mais 800 anos e tendo outros filhos e filhas. A Bíblia destaca que Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu, e ele viveu por mais 800 anos. Deus prometeu multiplicar grandemente os descendentes de Eva. Na tradição judaica, Adão teve 33 filhos e 23 filhas, sugerindo uma população considerável na época de Caim e Abel. Estima-se que aproximadamente 32 mil pessoas poderiam estar vivas quando esse trágico evento ocorreu. A expectativa de vida de Adão, conforme documentada em Gênesis 5, amplia a possibilidade de uma população significativa no momento da morte de Adão. Considerando esses dados, encontrar uma esposa para Caim antes de seu banimento não seria um problema, dado o contexto cultural da época. O casamento entre parentes próximos não era proibido, como evidenciado pelos casamentos dentro da linhagem de Adão, incluindo Noé e seus netos. É importante notar que as proibições de casamento entre parentes próximos foram estabelecidas mais tarde, durante a lei de Moisés, conforme registrado em Levítico 18. Antes disso, não havia restrições, e pessoas como Abraão e Isaque se casaram com parentes próximos. Quanto a Caim, embora a Bíblia não forneça detalhes sobre sua esposa, podemos razoavelmente inferir que ele provavelmente se casou com um parente próximo, dado o contexto cultural e a falta de restrições na época. A sugestão de uma pré-adâmica humanidade contradiz claramente a narrativa de Gênesis, que destaca Adão como o primeiro homem criado. Essa abordagem busca compreender os eventos à luz do contexto cultural e das práticas permitidas naquela época, enfatizando a falta de proibições específicas para casamentos entre parentes próximos até o tempo de Moisés. Agora o Senhor Deus disse que não é bom, benéfico para o homem ficar sozinho.
Eu farei dele um ajudador que equilibra. Então, o Senhor Deus formou da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, e os trouxe a Adão para ver o que ele iria chamá-los. Seja lá o que o homem chamou as criaturas viventes, esse era o seu nome. E além disso, sua esposa Eva recebeu seu nome porque ela era a mãe de todos os seres viventes. O homem deu o nome de sua esposa, Eva, fonte de vida, porque ela era a mãe de todos os seres vivos. Esses dois fatos descartam a ideia de alguma raça pré-adâmica da qual Caim escolheu uma esposa. Alguns estudiosos da Bíblia propuseram que a existência de outros humanos fora de Caim e Abel pode ser explicada sugerindo que Caim e Abel não foram necessariamente os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Eles argumentam que outros filhos e filhas podem ter nascido antes de Caim e Abel, e a Bíblia está simplesmente enfatizando esses dois. No entanto, a Bíblia não menciona nenhum outro filho de Adão e Eva antes de Caim e Abel. É possível que outras crianças existiam antes de Caim e Abel, mas tal afirmação carece de apoio na Escritura e não pode ser completamente verificada. Se toda a humanidade desceu de Adão e Eva e seus dois primeiros filhos foram Caim e Abel, então como podemos explicar a existência da esposa de Caim? O que aconteceu com a família de Caim? Caim conheceu sua esposa e construiu uma cidade. O início da indústria e urbanização pode ser visto aqui, com o homem centrado desde o início. A cidade foi nomeada após o nome de seu filho. A queda da raça humana continuou, e até aumentou nas gerações seguintes. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meuiel, e Meuiel gerou Meuzel, e Meuzel gerou Lameque. Então Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da segunda era Zela. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que habitam tendas e têm gado. Seu irmão Jubal era o pai daqueles que tocam harpa e flauta. Quanto a Zela, ela deu à luz a Tubal-Caim, instrutor de todo artífice em bronze e ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. É possível que Lameque signifique conquistador em hebraico. De acordo com a genealogia de Caim, ele era o sexto filho de Adão. A arrogância de Lameque contrasta com a piedade de Enoque, que foi o sexto de Adão na linha de Sete. Os nomes de suas esposas e filha mostram a ênfase de seu coração. Ada significa ornamento de prazer ou beleza. Zila significa sombra, provavelmente refere-se a uma luxuosa cobertura de cabelo. O nome de sua filha era Naamá, que significa que na cultura de Lameque beleza estava comprometida com a beleza física e externa. Lameque era arrogante e se vangloriava. Lameque disse às suas esposas Ada e Zila: ouçam minha voz, vocês, esposas de Lameque. Prestem atenção às minhas palavras. Porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me bater. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque, 77 vezes. Lameque vangloriou-se do assassinato de outro e acreditava que poderia prometer retribuição mais significativa do que Deus, demonstrando uma degeneração gradual entre a humanidade. Ele personificava uma perspectiva centrada no homem. A cidade era a cidade de Caim, e o foco de Lameque eram suas belas esposas e sua força percebida. Apesar de toda a ostentação, nem ele, nem seus descendentes são mencionados novamente na Bíblia. Ele veio para nada. Às vezes, as maldições podem afetar as gerações anteriores, o que sugere que não há esperança para a raça humana continuar assim. A desesperança parece ser um tema central. Conforme avançamos, descobrimos que Deus providenciou um remédio. O membro mais notável dos descendentes de Caim é o orgulhoso Lameque. As palavras de seu discurso constituem o que é frequentemente considerado um exemplo dos primeiros poemas. Desde o início, vários aspectos da civilização são destacados nesta seção. A troca de golpes denota o início da guerra entre seres humanos. É interessante notar que, com todos começando os aqui citados, não há origem da realeza. Isso é de especial interesse, já que nos registros da antiga realeza do Oriente Próximo, a realeza é um dos desenvolvimentos mais significativos dentro da civilização. A cidade construída, as múltiplas esposas e o início da guerra são 3 elementos mais consistentemente associados a reis na antiguidade. Em Gênesis 4, Lameque é mais intimamente associado a ações típicas ligadas à realeza. O texto passa do impenitente Caim ao desafiador Lameque. A violência é glorificada, e a marca de Caim não é mais um estigma de exílio, mas uma medalha de honra que oferece proteção igual a uma lista escrita de invulnerabilidade.
A posteridade de Caim traz uma série de primeiras. A primeira cidade chamada Enoque, o primeiro caso de poligamia, o início da pecuária organizada, o começo da arte da música e do artesanato em metal, e a primeira música sobre violência e derramamento de sangue. Na música, Lameque explica para suas esposas que ele matou um jovem em legítima defesa, mas isso porque não foi premeditado como o assassinato de seu irmão. Lameque seria muito mais imune da represália por este discurso gravado aqui e provavelmente muito falado naqueles tempos. Ele parece ter sido um homem perverso. Primeiro, observe quão arrogantemente ele fala com suas esposas, como alguém que esperava grande consideração e observância. Ouçam minha voz, vocês, esposas de Lameque. Em segundo lugar, quão sangrento e brutal ele era com todos ao seu redor. Eu matei ou mataria um homem na minha ferida e um jovem na minha mágoa. Ele é dono de si mesmo, um homem feroz de espírito. Como a família de Caim perpetuou mais rebelião contra Deus, a linha de Caim construiu a cidade do homem. Este projeto atingiu um clímax mais tarde com a construção da Torre de Babel. Tanto naquela época como agora, homens sem Deus são levados a construir grandes impérios em desafio a Deus. Eles normalmente consolidam o poder para estabelecer um governo que está vazio da vontade de Cristo governar. Desde que Caim construiu sua primeira cidade, esta tem sido a paixão dos homens que fogem de Deus. Considere também o quanto mais a rebelião de Lameque, Caim, a declaração de Deus contra Caim continuou a zombar e distorcer a vontade de Deus. Esta passagem nos ensina a andar com Deus com fé e obediência. A vida do vagabundo e do estranho é amaldiçoada, sendo uma vida vazia de longo prazo, responsabilidade nos relacionamentos e uma comunidade autêntica. Isso reflete em grande parte a imagem da vida na cidade moderna, onde os homens constroem suas cidades e vagam de comunidade em comunidade, gradualmente desistindo de manter proximidade em relacionamentos e responsabilidades. Um coração que constantemente busca se afastar das relações com Deus e com os irmãos e irmãs não é alguém que desejamos que se torne cada vez mais confortável em seu mundo de anonimato. Em vez disso, esforcemo-nos por cultivar bons relacionamentos com nossas famílias e igrejas. Isso é tudo o que sabemos sobre a família e a posteridade de Caim, até encontrá-los todos apagados no dilúvio universal. Adão encontrou Eva novamente como sua esposa, e ela deu à luz um filho chamado Sete, pois ela disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. Sete, assim como seu irmão Abel, ilustrou o mesmo tipo de adoração. Quando as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em conexão com a adoração de Seth, a adoração orgulhosa praticada por Caim deu lugar à adoração humilde praticada por Abel e Seth. Este evento aponta para Deus selecionando uma nova árvore genealógica. Enquanto a linhagem de Caim representava uma adoração centrada no homem, a linhagem de Seth clamava por Deus em humildade. A passagem destaca a diferença entre essas duas posturas na adoração. Adverte sobre seguir o caminho desafiador de Caim e destaca a rebelião de Corá. Não é surpresa que, centenas de anos depois, quando Deus precisou de obediência, escolheu Noé da linhagem de Sete. Senhor, guie nossos passos como guiou os deles naqueles momentos em que nos sentimos isolados, incompreendidos ou distantes. Lembra-nos que seu amor e graça vão além do que podemos compreender. Assim como Caim encontrou companheirismo e consolo em sua esposa, concede-nos força e sabedoria para construir relacionamentos significativos com aqueles que nos rodeiam. Nos aproxime cada vez mais de você, através dos nossos laços com os outros. Ensina-nos, Senhor, a sermos compreensivos e compassivos, reconhecendo que cada pessoa que encontramos tem uma história, uma jornada e um propósito em seu grande plano. Nunca julguemos precipitadamente, mas busquemos sempre a compreensão. Agradecemos pelas lições que podemos tirar de cada história em seu mundo, incluindo a de Caim e sua esposa. Somos lembrados de que mesmo em momentos de dúvida, dificuldades ou incerteza, você está sempre presente e trabalhando em nossas vidas. Nos abençoe e nos guarde, Pai, enquanto caminhamos nesta jornada chamada vida, extraindo força do seu eterno amor e encontrando nosso propósito em seu plano. Em nome de Jesus, oramos. Amém. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a crescer aqui no canal. Comentem abaixo sobre o que mais querem ver por aqui.
E é claro, se ainda não são inscritos, inscreva-se agora e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo. A participação de vocês é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. Vocês são a razão de estarmos aqui, e mal posso esperar para interagir mais com cada um de vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.